Bom, pessoal, vou mostrar como fazer a abertura de chamadas pelo sistema GLPI. Bom, o sistema GLPI ele foi implantado aqui na Secretaria de Educação para facilitar o nosso trabalho e o trabalho de vocês também, dos secretários. Né? Como assim facilitar? De que modo? Por exemplo, a gente muitas das vezes na secretaria a gente lembra do equipamento que dá problema na secretaria, né? Porque é o contato mais próximo que nós temos. E muitas das vezes acabamos esquecendo de olhar, por exemplo, biblioteca, laboratório de informática, coordenação, sala de professores, sala da direção, certo? Vários locais onde também tem equipamentos. E assim, às vezes, em vez de você precisar ficar ligando ou de você ter essa necessidade de ficar mandando e-mail e muitas das vezes não lembrar, ou às vezes, sei lá, alguém chega e te informa, você anota e esquece, acaba perdendo papel, alguma coisa assim, a gente implantou o sistema GLPI para facilitar nesse sentido. Que você, assim que você vê a informação, você pode vir e faz a abertura do chamado para a gente poder fazer esse atendimento aí. Né? Então, toda escola recebeu um login, né? Eu vou fazer um teste aqui com a do Euclides, a simulação, porque aqui eu lembro o INEP, que é a senha, né? Então, se alguma escola não tiver, se você, secretário ou secretária, não recebeu o login, o manualzinho aí de como fazer, é só entrar em contato que a gente passa para vocês. Então, aqui iniciais da escola, com a senha, é o INEP da unidade. Ó, esquecendo o INEP do Euclides, hein? Bom, fiz a entrada aqui. Aqui é interessante a gente estar atento a todas as opções que eu tenho aqui. Eu não tenho só a opção de abrir chamado aqui, né? Eu tenho a opção de, por exemplo, consultar um chamado já aberto, né? Mas vamos simular a abertura de um chamado. Eu posso vir aqui, ó, criar um chamado, ou aqui no maisinho, tanto faz, ou vir aqui, criar um chamado. Vai dar o resultado, vai ser o mesmo. E eu tenho tipo aqui, é um incidente ou uma requisição? Né? Qual que é a diferença? Incidente é quando dá um problema, né? A máquina, sei lá, parou de funcionar, queimou alguma fonte, alguma coisa nesse sentido. A requisição é aquele tipo de problema assim, eu quero mudar um equipamento de local. Né? Então, assim, é aquela coisa que não é tão urgente, é lógico que é importante para a escola, mas não é tão urgente. Né? E eu tenho as categorias aqui. As categorias é importante estar atento, não simplesmente vir preencher qualquer coisa. Né? Por exemplo, vamos simular um incidente aqui. Né? Eu vou pesquisar aqui, olha só, computador, desktop. Olha só, hardware desktop, né? É como está especificado aqui, o computador está como desktop. Então, desktop, hardware desktop, não liga. Então, o computador não está ligando. Né? Não é simplesmente vir preencher a primeira opção que aparece aqui. Né? Se eu vim preencher a primeira opção, olha aqui, aplicativos.NET Framework, que é um programa necessário para quem mexe com programação, ou que é necessário também para o Office. Né? Então, não é o caso muitas das vezes, mas a gente tem ele aqui também, essa opção. Antivírus, eu tenho as várias categorias, ó, cliente de e-mail, e aí vai descendo. Né? Instalação de programa, Java, Media Player, navegadores, ó, apresenta erro, instalar, o navegador não abre, o Office está apresentando erro. Então, vai indo nessas linhas aqui, a gente vai organizando. Então, vamos simular como sendo um computador que não liga. Acompanhar por e-mail, sim ou não? Eu quero ser notificado, as decisões, tudo que foi alterado, eu quero receber isso por e-mail, sim ou não? Se você marcar como não, você não vai receber. Se marcar sim, você vai receber. Tipo de hardware. Por enquanto, está só geral, a gente não fez um mapeamento de todos os equipamentos ainda da escola ou da própria Secretaria de Educação. Localização. Onde está localizado esse equipamento? Está no auditório? Está na biblioteca? Está vendo o que eu disse? Porque às vezes, olha só, o computador da coordenação deu problema. Às vezes só o coordenador está sabendo, ou lá da biblioteca, você, secretário, não foi informado. Né? Então, às vezes, ele chega para você ali e fala, porque é o contato mais rápido que ele tenha com você, e aí você já pega e abre o chamado aqui e já fica registrado. Né? Vamos imaginar que seja lá da biblioteca aqui no caso. Né? Observadores, precisa de algum informar? Se quiser, pode colocar a Maria Emília, que é a nossa gerente aqui, nossa diretora, desculpa. Né? Nossa diretora. Eu já recebo, eu, Wilter, como gerente, já recebo automaticamente, certo? Então, aqui é Maria Emília, você pode colocar ela para fazer o acompanhamento. Né? E aqui você vai descrever o título. Onde tem campo com asterisco, é obrigatório informar. Então, você vai colocar aqui, ó, computador
não liga, por exemplo, e descrever basicamente, olha, computador parou de ligar, por exemplo, né? Ontem, aí vamos colocar uma data aqui, né? Sei lá, hoje são dia 20, então dia 19 do 12 de 2017, após queda de energia. Por que é importante fazer uma descrição? Para a gente saber o que precisa ser feito, né? Então, assim, quando você coloca, descreve bem o que está acontecendo, não é descrever no título. O título é para você, a descrição abreviada. Aqui você vai descrever. E outro detalhe, aqui não é local de colocar kkkk, não é local de colocar, por exemplo, eu sei que talvez seja uma coisa de tratamento, né? Bom dia, tal, mas não é o local aqui para isso, né? Não é a mensagem, não é a descrição do problema. Bom dia não é descrição de problema. Descrição do problema é você realmente descrever o problema. Você pode colocar uma imagem aqui, por exemplo, digamos que tá aí o navegador está dando problema ou está dando uma mensagem de erro, alguma coisa assim, você vai, salva, dá um print screen, por exemplo. Ó, vou simular um print screen aqui. Simular um print screen. Vem aqui no Paint, por exemplo, cola ele, salvar aqui a imagem, ó, erro, por exemplo, e manda subir a imagem aqui, ó. Salva imagens. Erro aqui, ó. Então eu pego e mando subir a imagem. A imagem vai aparecer, vai chegar aqui para mim também. Feito isso, é só você clicar em enviar mensagem. Eu vou enviá-la para vocês verem como fica lá no final de tudo. É como um teste somente, né? Até para a gente poder ver como que a coisa fica. Ó, já foi registrado o chamado, cai para mim aqui já automaticamente, né? E aí, vamos imaginar agora, né? Vamos sair aqui e vou entrar novamente como sendo a Escola de Euclides. Olha só, o chamado já ficou registrado como sendo um chamado novo aqui, né? Aparece aqui embaixo também, ó, o computador não liga. Não, isso aqui é uma outra situação, isso aqui já é de pesquisa de satisfação, né? Então o chamado já ficou registrado. Se você clicar aqui, você vai ver quais são os chamados novos que ainda não foram atendidos. Então, isso é importante saber porque, às vezes, fica abrindo chamado para a mesma coisa, achando que é por muito abrir chamado que a gente vai lá logo, e não é assim. A gente depende de transporte, a gente depende de peças, de uma série de coisas, né? Então, basta abrir um único chamado. Abrir o consultor, está aqui, olha só, o chamado 1112, né? 1182, desculpa. Né? Então, você pode, aí já entra outro meio de comunicação, né? Vai lá no Spark, né? Por exemplo, Wiltec, ou Auditon, Wesley, Darley, quando é que vocês vão atender o chamado 1182? Foi aberto tal dia, tal hora, tal. Então, assim, você vê e o cara faz o acompanhamento aqui disso para a gente, né? Aqui você acompanha se tem algum chamado que está processando. Processando é o quê? Quando a gente já começou a trabalhar em cima dele, né? E os fechados, aqui todos os chamados que foram abertos pela unidade, né? Que já estão finalizados, né? Quem foi o técnico que atendeu, né? Aparece aqui para vocês também, certo? E aqui embaixo ó, aparece a pesquisa de satisfação, onde você pode vir, clicou nele aqui, ó, no chamado, e vem e faz uma pesquisa, coloca aqui, como que foi o atendimento? Foi legal? Não foi? Por exemplo, digamos que essa situação aqui, ó, não foi legal, né? Eu marquei uma estrelinha só. Olha, não gostei do atendimento, né? O funcionário, né, o servidor, alguma coisa, o servidor fulano de tal não atendeu corretamente, por exemplo. Isso aqui fica registrado. Não é você denunciando o funcionário, sendo dedo duro, nada disso. Mas isso é um método até da gente melhorar nosso atendimento. Porque uma coisa é como eu penso como foi o atendimento, outra coisa é como você sentiu o atendimento. Então são duas coisas totalmente distintas, né? E a gente precisa ter esse feedback.
Ó, gostou? Beleza, marca 5 estrelas. Colocou as 5 estrelinhas, vem, sei lá, pode colocar um comentário. Se não quiser colocar um comentário, não é obrigatório. Mas a pesquisa de satisfação, ela precisa ser atendida, né? Marcada aí também, para a gente poder ter esse feedback de vocês aqui, certo? Aqui, ó, vamos voltar aqui novamente. Tem algumas pesquisas aqui, no caso dessa aqui, não foi gerada aqui, né? Não estando gerada aqui, não tem problema, não precisa se preocupar. Né? Mas abre essas outras aí, as que tiverem, e vai fazendo dando essa atençãozinha aí, né? De colocar como é que foi o atendimento e tal. Ok, pessoal? É isso daí. Futuramente a gente deve implementar mais algumas outras coisas para vocês, alguns formulários, algumas coisas assim, né? Aqui você vai ver o chamado seu aí, né? Você pode consultar e tal. Tem essa opçãozinha aqui na home, né? Você tem aqui, né? Clicando neles em cada um, ou só clicar em chamados aqui já traz para vocês todos aqui. Né? E mais para frente deve criar algumas outras coisas aqui também para vocês. Mas por hora, é só mesmo frisar essa questão da abertura de chamado, tá atento a isso daí, né? Fazer um fechamento direitinho para a gente não ter problemas aí, ok? Abertura de chamado, na verdade, e um fechamento tranquilo. E evitar de abrir chamado redundante. E abrir chamado para aquilo que é necessário, né? Como eu coloquei aí, a questão de, às vezes, vem pessoal de outro departamento de dentro da escola que precisa do atendimento lá. Então, é estar atento a isso aí. No mais, é isso aí, pessoal.